eu acho, né? Pô. Jogo dessa, foda-se. Ah, tá. Então vamos lá. Mas enfim. Enfim, vamos lá. Vamos partir pro vídeo de mangás. Muita gente gostou do meu primeiro Mangás com artes horríveis, parte 2, de Eric Artan. vídeo comentando sobre mangás que tem uns desenhos que não são dos mais palatáveis, então estou aqui com a parte 2 desse vídeo. Lembrando que o que eu vou falar aqui é só minha opinião, e eu vou dar os meus motivos para não gostar das artes Dá pra botar no normal. Como é esse mangá mesmo? apresentadas. É do... Não, é do mesmo autor, no caso, né? Daquele... Acho que alguma coisa Shelter. Alguma coisa Shelter. Eu não lembro Tem agora. mangá das garotas. que é tudo uma metáfora, Anjos, né? alguma coisa assim. Deixa eu ver. Alien Nine. Nine, isso mesmo. Deu um revertério Eu no acho que eu puxo, gosto né? de Castelli. Mas o Agora traço dele em Battle Royale 2 é horrível. De fato. Agora que eu vi a Zora da menina, velho, caramba. Nesse vídeo. E para começar essa lista, Exato, eu sei, decidi pô. colocar não um mangá específico, mas sim toda uma categoria de obras que são alguns yaois meio obscuros, meio undergrounds, que Aí, Eu lembro que quando eu usava o infame A, né, do 4chan, quando tinha thread de mangás com artes horríveis, tinha muito yaoi. Yaoi e o Fukumoto no início, tá ligado? Tipo, Gintokin e tal. sacanagem. O ombro gigante do Gin. Sim. O yaoi é muito mão gigante, perspectiva bizarra, né? Cara, Yaoi, Corpos gigantescos. eu acho que ele deveria dar um morde-a-sopra aqui, pô. Tem muito Yaoi bonito e tem muito Yaoi feio, cara. Eu acho que é assim, a explicação Mensagem talvez... gigante, peraí. Primeira vez. Suponhamos que você se tornou mortalmente alérgico a alguma comida que você comeu hoje, você não sabe qual é. Mas se você comer novamente, irá morrer, pode ser até algum tempo que esteja na comida que você comeu, que você viverá a sua vida. A graça é você saber que você irá morrer se você comer. Pode ser alho, feijão, você não sabe. Tamo junto, cara. Tamo junto. Voltando aqui. Vai labar, mano. Tamo junto aí, cara. Eu ia comentar que talvez o motivo de Yaoi ter uma arte anatomicamente bizarra e amadora é porque eu acho que muita autora começa com doujinshi, né? Mangá amador de Yaoi e tal. Sim. E elas acabam ganhando espaço porque o Yaoi é um pouco muito sedento, né? Você falou disso. que são conhecidos por terem uma das anatomias mais toscas que você vai ser capaz de encontrar em um mangá. Parece que todos esses artistas foram influenciados diretamente pelo Abapuru da Tarsila do Amaral, pois essas pérolas têm como principal chamariz uma proporção anatômica completamente exagerada, com um destaque especial no tamanho das mãos, que muitas vezes é maior que a própria cabeça do personagem. Personagens com mãos grandes parecem ser muito comuns em obras desse gênero, e de acordo com minhas pesquisas, surgiu até um termo para isso chamado a Síndrome das Mãos de Yaoi, o equivalente àquela famosa síndrome do mesmo rosto que já estamos acostumados. Eu acredito que toda essa tara por mãos grandes nesses mangás seria o equivalente aos opais gigantescos que vemos em obras mais safadinhas para o público masculino. É como se Não, acho que não é. Não é. Não. Claro que não é, cara. Claro que não é. Perspectiva mesmo. É amadorismo mesmo. Mas não é só amadorismo também. Existe uma. Você acha que é tipo uma forma de Existe uma transformar a sexualização. mão em algo fálico, assim? Existe uma sexualização da slendering, sabe? Uma mão slendering, que é como se o cara tivesse. Sim, com pênis na mão. Não é nem um pênis na mão, é porque o cara, ele consegue agregar, ele abraça a mulher por completo, sabe? Sim. É como se ele tivesse ela num poder, ou o homem no yaoi, um poder completo. Ver esse receptáculo assim, caramba, olha como ele tem uma mão gigante. Isso também é sexualizado, mas não chega perto Eu do não sei opai. se existe um nível, deve existir, né? Um nível de autociência de que isso é um fator que é recorrente. Então, talvez exista, tá ligado? Tipo, a autora que realmente é consciente disso e faz assim. Sei. Mas eu acho que a maioria das autoras, elas fazem porque elas não têm Porque são amadoras perspectiva. mesmo. Porque você Pode percebe ser. que nessa cena que ele tá colocando é uma Quem é gay questão pra de, dissecar tipo, isso? vamos dissecar, pô. É uma cena que tem que ter uma mão em destaque, né? Tipo, de lamber e tal. Tem que ter um realçamento da mão.
Só que ela foi colocar tanta perspectiva que ficou bizarro, parece um gigante. Mas continuando. Ok. Se o objeto de desejo da pessoa fosse exagerado até patamares mais extremos, gerando um resultado final muito bizarro. Mas deixando claro aqui que não são todos os yaois que têm essa característica exagerada. O mangá de Given, por exemplo, Sacanagem, porque ele tá Realmente pegando. ele levou pra um campo bizarro, né? Porque não é, realmente é muito comum em alguns yaois, mas não é uma coisa comum de yaoi, né? Eu acho Ele, que ele ele foi entendeu desonesto errado. aqui, porque tem Ele muito não tem- yaoi do segmento florido, ao 24, assim, que tem um traço incrível. E ele pegou um traço realista, sabe? Um traço metido a realista, porque ele não é realista, mas é metido a realista. Oh, não são todos. O Given, que não tem nenhuma exploração visual fora dos quadros. É bom. tem isso, é um desenho bem Ele podia ter pegado o Bassara, Seven Seed, sabe? Essa turminha maluca aí, Tirraça. construído anatomicamente. O Please Save My Earth. É porque ele Porém, foi no todo argumento de que as mãos elas são gigantes porque é equivalente a peito, né? Mas não tem esse argumento, não existe isso. Não existe. Não é o comum do yaoi. Equivalente não. Ele tem as suas distorções anatômicas. É um desenho bem construído anatomicamente. Porém, todo mangá ele tem as suas distorções anatômicas. Inclusive, elas são incentivadas. Os chibis são um ótimo exemplo disso. Então, por que em um caso a distorção é ruim e no outro ela não é? Creio que um dos motivos é por conta do tipo de sentimento que cada desenho está despertando na gente. Desenhar é uma forma de comunicação, uma maneira de transmitir algo para a pessoa que vai ver o desenho. E para isso são usadas várias linguagens, com uma delas sendo a linguagem das formas. Já é comprovado que formas geométricas Cara, para aí. passam determinadas Pô, mas literalmente o Igor já era tipo uns 20 mil yaoi, né? É que o Kintaro falou, tô deixando muito conhecido disso, over. Mas eu li muito pouco yaoi. O Igor que tem Quem essa foi que. informação aí. Quem foi que o quê? Igor mandou o quê? Não, é que eu tinha muito conhecimento específico de yaoi. Mas eu não tenho, na verdade, porque eu li muito pouco. Eu li muito yaoi. Então, Por motivos, Você quer levar por conta motivos que- artísticos. Por motivos artísticos. Nenhum valor Ó, erótico. Você tem que levar em conta que yaoi anos 2000 ou pré-anos 2000, por aí, né? São poucos depois. Mas sim, tem muitos dos 2006, 2008 e tal. são bons ou que tu leu? Não, tem coisa Que são recente bons. boa. Que são bons. Eu escolhi seletivamente muitos, né? Porque tem que passar por um filtro, obviamente. O Mib no Entrage, eu acho bom. Mime É não o entrada. Esperança Beira-Mar. Quem trouxe pra comunidade BR fui eu. Tô me achando aqui, né? Mas Bom, não. bom. Não sei se- É, Mas eu adorei 2000 esse e pouco, mangá. 2017, né? Uma coisa assim. Eu lembro muito tempo atrás. O próprio Ni-chan, ou Ni-chan, que é repugnante, assim, eu acho espetacular e tal. Tem muitos mangás e yaois que eu li. E eu falo isso com quem não deve, não tem, meu amigo. Falo com tanta. Eu falo com super. Ixi, faltou mil palavras, perdão. Mas eu falo com livramento. Eu falo livre, sem. Cadê a palavra, meu Deus? Ressentimento. Sem ressentimento. Sim, sim. É porque assim, do que eu li de yaoi, tem Tanto que eu muita recomendo que coisa vocês é- leiam, tá? Sim, sim. É que, por exemplo, Yuri tem muita coisa que eu acho boa, assim, que consegue dar um aprofundamento da relação dos personagens, tem um lado mais poético, mais profundo. É mais honesto, Tassogari eu acho. Tassogari eu já acho um pouco mais forçado. Não gosto tanto não de Tassogari. A Yuri é salvação. É porque Yaoi, às vezes, tipo, eles colocam muito Cara, uma Yuri eu não. ginástica mental. Yuri Yaoi é tem- foda porque, às vezes... Vai, Yuri tem uns 5 bons, cara. Yuri é tem difícil. não. Aí esse aí pra Tem- mim que é difícil de achar bom, Tem cara. uns Porque 50 bons. não consigo achar quase nenhum bom de Yuri, Yagakimi, cara. Médio pra mim. que isso. Médio. Tem uns que você já leu que eu também gosto, cara. Mas não, pra mim, Yaoi ainda tem muito mais exploração artística. Não só visual, como também Sim, sim. psicológica das personagens, sabe? Yuri é muito mais fofo. Sim, sim. Engraçado. Yuri Não, tem, é muito fofo. tem Yuri que tenta ser mais realista, né? Mais grounded, assim. Cara, Aquele ninguém. Gunjou e tal. Gunjou, exatamente, eu ia falar agora. Gunjou, pô, ninguém tá dizendo que os Yuri são que nem Gunjou, né? Que é bizarro, pesado. É, Mas Yuri geralmente é mais fofo. sim. Por exemplo, aquela autora de Indigo Blue, sabe? Of Love My Life e tal. Acho que Isso. é a Maja Bini. Muita gente não gosta da comunidade de Yuri, não gosta dela, porque ela tem uma arte
meio, sabe, a Aizawa, né? Que é a autora de Nana, assim. Aham. Que é um traço meio não é realista, mas tipo assim, tem um rosto que é mais único, né? Aquele rosto meio de peixe, assim, né? Não, mas eu acho que é mais próximo da autora de Saga Goyo, né? Que é a Ono Isso. Fuyuki, né? Pronto, a Aí o pessoal Natsume não acha muito Ono... interessante porque, é feio, né? Elas são fofinhas e tal. E realmente isso é uma coisa que tem na comunidade de Yuri. E são ótimos mangás, assim. Eu acho que ela tem realmente uma relação muito íntima com o que é ser uma lésbica e tal. Ah. Tem algum Bara bom? Cara, Bara eu realmente li... Aí eu li pouco. Bara eu realmente li pouco, porque não me dizem, Também não me não. chegam perto a dizer bons Baras. Só o Doutor no Doutor? Doutor, né? O único que eu É. sei, e o único Não, que eu li tem que é bom mesmo. aquele. O marido do. É Aquela esse, que pô. o. É esse, marido do meu irmão. O Doutor Ah, sim. Doutor. É isso que a gente tá citando. Tem um Do também que Gengoro. o próprio QSN já citou, que parece ser super interessante. É um Bara BDSM do mal, sabe? Aí a pessoa vai pensando assim, pô, você tá mostrando os fetiches. Não, mas é justamente artístico, gente, juro a vocês. Recomendo muito vocês Pode lerem. ser. Tá ligado? Pô, eu leio Eroguro, cara. Se eu gostasse de Eroguro pelo erotismo, vocês deveriam ter me Sim, prendido sim, já. sim. Tá ligado? Porra, Sim, sim. eu deveria estar na cadeia. Bara, pra quem não sabe, são mangás que usam de um arquétipo masculino meio peludão, meio Ursão, forno, né? Ursão. fordo completo. É. Beijo pra Haru, que abertamente falava em seus vídeos. Hoje eu não sei mais, né? Mas ela disse que abertamente fazia de tudo pra ter lido todos os bares disponíveis em português. Beijão aí pra você, Haru. Não, mas Bara tem um negócio que é tipo semi-face total, né? Tem que ser um moldezinho de personagem. Tem. Mas enfim, prosseguindo aqui, o assunto, né? Tangenciou muito. Mas é por quê? Por que o assunto tangenciou muito? Porque o cara resumiu a nada, né? A gente poderia ter feito até um pouco mais cadente aqui, né? Ter feito um comentário até melhor do que simplesmente ficar comentando por cima de maneira despreocupada e descontente. Mas, E já é isso menos. Acho que já é isso menos não é tão Pressões em Bara nós assim. seres humanos. Os formatos circulares, por exemplo, são interpretados por nós como fofos, amigáveis e inofensivos. Já os quadrados são interpretados como algo forte, robusto e sólido. E os artistas usam dessas formas na hora de fazer o character design dos seus personagens. E você consegue ver isso sendo aplicado no mangá de Dragon Ball. No início do mangá, lá na fase clássica, cara, nada a ver. Tem porra nenhuma a ver. O que tem a ver? O personagem ser fofo com o yaoi, cara? Não é esse o objetivo desse yaoi, pelo menos. Aquele Gambare Nakamura-kun, né? É bom esse. Esse mesmo. Nakamura-kun, ou é o Nakamura-san, uma coisa assim. Gambare É ótimo. Nakamura-kun. Esse aqui tem um objetivo claro de ser fofo, sabe? Esse É yaoi uma aqui, comédiazinha e tal. comédiazinha básica. Queria muito que tivesse uma extensão bem grande, porque ele é muito fofo, tá? Mas você vê a presença, Tem né, uma de um continuação, traço... inclusive. Tem? Sabia não. Tem. Mas esse aqui não tem nada a ver com aqueles outros que estavam sendo demonstrados, sabe? Nada. Eu vou tentar O aqui Trand, trazer um né? de O Mimir cabeça. Trand. Tem uma arte Pô, bem fofinha também. como é o nome do Circles? The Circles? Do Circle que faz o quê? Como é o nome daquele Circus? Você Caramba. tá falando do Circle do grupo que faz? Não, da mulher. É Akimito Nakamura, alguma coisa assim? Aí tem aquele... Kyoku no Circus. Vai, eu li tanto tempo atrás. Desculpa aí, gente. Eu vou até checar aqui pra aumentar um ponto. Argumento mais furo de telhado do dele, né? Por favor. Não sei se você tá metendo esse take aqui pra mim. Sinta-se à vontade, né? Mas eu queria que você elaborasse se fosse pra mim. Mas é da autora de Utah, é da autora de Sobote no J, sabe? A mangá Erotic F. Tô falando da mangá Erotic F. Pronto, acho que eu vou botar Aquele aqui. Vou botar aqui, mangá Erotic F. Copernicus no Kokyu? É isso? Copérnicos, esse mesmo que eu tava É. pensando, cara. Copérnicos. Mangá Erotic F. Mal. Anime list, né? Anime list. Já passou pro outro dia? Não. Ainda temos 8 minutos de vários gatos aparecendo aqui, né? Ainda temos 8 minutos de vários gatinhos. É. Mas o que eu tava procurando era esse aqui. Você vai e coloca esse mangá. Sabe, esse traço que também é Slender, né?
Esse traço que também tá fazendo os personagens completamente distorcidos, não são a realidade do corpo, nem a pau. Mas esses traços aqui, eles remetem também a todo esse valor lâmbido de uma vida sem respostas. A graça da não formidade. A falta das formas. A togônica, aniconista vida de quem não tem sucesso em se definir-se. Porque vive em curvas. Isso aqui é um exemplo característico, né, da autora. Até fugiu-me o nome dela, que eu esqueci agora, mas é uma das mais conhecidas do mundo Nakamura do... Sumiko. Nakamura Asumiko. Ela usa um pinguim, né, de imagem, é mó legal. Temos também a Natsume Ono, né? Natsume Ono que faz Restaurante Paradiso, faz Saragoyo. É. Como Mas eu assim, queria mozão? Eu pegar... esqueci. Ah, Aka também, né? Enfim. Queria pegar... Aka. Traço espetacular, né? Queria pegar esse aqui também. Esse aqui também. Sekinekun Midori no no Toko? Koi. Sekinekun no Koi, que também tem essa outra obra aqui que é muito boa dela, que aí os gatos no meio vão pedir... Olha aqui, ó. Natsuyuki Endeavor. Esses traços, eles são mais comodistas. Perto. É porque tem anime, né? Ai, complica. Eu acho que... Cara, esse é Mas- o Dona Foice dos Maridos, né? Isso aqui não é não é yaoi, né? Vale dizer. Não é, Não, cara. é É um, a mulher de cabelo triângulo É uma mulher. amoroso. É uma mulher. É um Josei, sim. Mas eu vou botar... Pronto, eu vou dos pegar poucos animes de logo. Josei que eu não assisti, né? Eu vou pegar do Utami, logo... né? Vou de encontro com um traço mais gritante. Que pôr esses gatos na capa, o cara perdeu o primeiro diabo do mal. Vou botar esses aqui que são mais gritantes. Hydra, mangá e yaoi, né? Eu vou ter que botar yaoi. Yaoi, manga. Esses traços aqui, ó. Ixi, Maria, tá muito pequeno pra live. Droga. Cuidado, hein? Caramba. Mas pode, né? Arte pode. Pode. Eles têm esses traços mais delicados e agressivos ao mesmo tempo, sabe? Isso existe, isso é comumente utilizado. Eu queria muito usar exemplos aqui, mas a pesquisa está uma desgraça. Se eu estivesse fazendo vídeo, isso aqui estaria com maestria, né? Peço perdão. Mas, por exemplo, o Seven Seeds, que eu já usei de exemplo, ele é um mangá com um traço muito Slenderman também, né? O personagem tem esse rosto quadrado com os braços e mãos longas. Mas isso não impede de virar uma característica, sabe? Ao invés de você pensar primeiramente que isso aqui é um traço feio, na verdade vira uma idiosincrasia do traço da autora. Sabe? E Seven Seeds é só um exemplo, que pra mim o melhor exemplo que ela já fez foi Basara. Basara é espetacular. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui, Itihasa. Só comentando de shoujo por cima, né? Mas vocês sabem que o que ele tá comentando é especificamente yaoi. Mas eu já trouxe exemplo de yaoi, mas infelizmente o Google dá uma podada. Mas o que eu quero comentar aqui eu acho que já tá bem explicitado, né? Vou voltar pro... Clássica, Não mudou os muito o ponto desenhos dele. eram feitos com linhas bem mais circulares, o que Tipo, o cara tá combinava com a focando atmosfera justamente em mais Aoi desculpa. anos 2000. Você mostrou muito exceção da exceção, cara. Porque vamos falar de fala de 15 Aoi anos 2000 por aí. Mas ele tá dizendo que isso é errado. Ele tá dizendo assim, ó, como as formas funcionam. Não, A forma funciona assim. as proporções estão erradas. As proporções que ele demonstrou são erradas, sim. E aí? E aí? E aí que é o ponto do vídeo, que a arte, sim, tipo, a proporção que ele mostrou é errada, assim, as mãos gigantes. Seven Seeds também não tá todo mal proporcionado, cara? O olho da personagem tá ocupando metade do... Eu não li Seven Seas, então não tem como mostrar. Mas ele exemplificou ali o que de fato era justo, sim. A proporção do corpo também. Mas não No é... caso do Yaoi, eu concordo, porque não é proposital. Eu imagino que não. É só Não é, um cara. descaso. Existe muito descaso, mas eu não vou afirmar que isso é indubitavelmente ruim, porque não tem nenhuma obrigação de ser anatomicamente acurado. Sim, essa é a Não questão. tem. Né? Ele vira a dizer, porque realmente eu fui muito incisivo ao ponto dele nem mesmo terminar o argumento do Dragon Ball, mas é porque ele do nada trouxe Dragon Ball que não tem nada a ver com a proposta
e execução de obras yaoi que usam desse traço mais delicado e de personagens alongados. Eu poderia ter trazido a Clamp, por exemplo, né, que influenciou demais esse mundo, como também foi influenciada. Mas a proporção das personagens não tem nada a ver com o Dragon Ball. As formas de Dragon Ball são perfeitas. O Mas Dragon o Ball é argumento que ele vai super usar redondo. é que. O argumento que ele tá nesse momento é que, assim, se você usa formas mais redondas, né, circulares, dá um certo carisma, né, um certo apego. De leveza, Leveza, uma coisa meio de mascote, né, de fofura. amigável. Isso. Justamente é o que essa forma representa para uma pessoa. Se você mostrar isso para uma criança, para um adulto, eles vão pensar em algo mais Certo, leve, mas algo mais isso, saudável. e isso não tem nada a ver com. Sim, é porque o rosto fica mais leve, né? Fica mais fofinho, de fato. E quando você usa uma coisa mais retangular, né? Tipo aquela mandíbula bem giga shed, né? Você percebe que é um rosto mais rígido, né? Passa uma rigidez. Então, o argumento é esse. Se você quiser fazer com que o rosto passe uma certa característica de sofrimento, Assim, não é melhor a gente deixar ele completar o argumento? Que Sim, aí vai vai. teorizando tanta merda para no final não gerar nada depois. Você consegue ver Continuando. isso sendo aplicado no mangá de Dragon Ball? No início do mangá, lá na fase clássica, os desenhos eram feitos com linhas bem mais circulares, o que combinava com a atmosfera mais leve e descontraída da série, além de que o Goku era só uma criança na época. Daí, conforme a história avança, os personagens crescem, o Goku amadurece, a história fica mais séria e você vê que o desenho vai ficando cada vez mais quadrado, nos passando uma impressão muito diferente do que o desenho mais arredondado passava. Esse take dele aqui é só. Isso é uma lógica relativa. Isso não é uma lógica redundante. Afirmativa. Não é. Porque Até porque o eu rosto de uma posso criança muito é bem redondo, né? trazer. Eu posso muito bem trazer obras que são extremamente sérias com esse traço redondo. Não existe Mate. isso, pô. Não existe isso. Pô, Tem cara, Goku Tezuka, Daimakyo você quer uma obra é bem mais séria redondinho o que. braço do Ishiguro. Você quer uma obra mais séria do que o Tezuka? Você quer uma obra mais séria do que o próprio Urasawa? Que o Urasawa tem muitos traços que são redondos. Muitas cenas muitos personagens de nariz de batata. Cadê essa seriedade no traço? Esse show de Shimatsu Seriedade. Ryoko e tal, assim. É porque, assim, tem o lado que é o traço do Tezuka, né? Que na época era um traço bem coerente, independente da proposta da obra, né? Você poderia fazer uma obra pesada que tinha um traço mais puxado pro Disney, né? Pra uma coisa meio comic strip. Aí tem um lado, tipo, o Shoji Ryoko, que a autora usa um traço específico associado a Slice of Life, né? É uma coisa mais simples, mas é um contraponto, né? Uma justaposição. Então tem esse Mizuki. lado também. Mizuki. O Deve Mizuki é levar em amigo. conta também que. Chega o Mizuki, sim. Mas você deve levar em conta também que a indústria de mangás passou por uma reformulação, assim, por exemplo, para Gekiga, que aquele traço maduro é o que vai evidenciar mangá maduro. Sim. Realmente, isso passou a ser denominado assim, cara. E o traço Tanto que maduro. Não, mas você tá errado, porque o traço maduro do Gekiga muitas das vezes era o traço do Tatsumi, que não é um traço vagabond, é um traço super comum, é formativo. O Nijishiki, se você pegar, do Tsuge, e outras obras da própria AX e também da revista. Nossa, esqueci o nome da Garou. Você vai ver que muitos desses traços eles são informais. São traços bem simplórios, na verdade. Não usa Garou como exemplo, porque a Garou foi um exemplo de experimentação na época que Então, estava faltando isso. Então, Agora pô. foi um exemplo de experimentação. Primeiro ali. Tem muito mangá que é Gekiga, tipo Shirayuki Hime, né? Que tinha um traço mais voltado, assim. Do Yamadono, como é que é o nome dele? Naoko. Que ninguém tem acesso aqui, só na França, né? O traço dele é muitas das vezes. Kamimura. O traço dele é muitas das vezes dito como um dos melhores em execução no período de trabalho, de ofício dele. Mas você vai ver o traço dele, o cenário pode ser realmente muito bem detalhista, mas o personagem, cadê? Não é. Não é. Isso é uma lógica interna. Isso é uma lógica relativa. De dizer que, por assunto estar extremamente sério, você vai identificar valores mais quadrados, mais retangulares. Isso existe. Semântica das formas existe. Mas isso é uma relativa. Isso é um valor relativo, porque arte é contextualizada. Arte é um valor contextual. Sempre precisa ter o valor que está atrelado àquilo.
Não é uma indispensabilidade. Não tem como você dizer que isso aqui está errado. Se eu pegasse esse traço do Goku e colocasse num seinen psicológico, não vai dar certo. Não pode dar certo. Aí quando você vai ver a execução, tá perfeito. Existe essa fórmula. Eu só tô resmungando aqui porque ele disse que ele tá fazendo um fundamento de que Yaoi está errado. Porque não puxa o traço. Eu quero ver o resto do argumento dele, mas é porque a gente tá conversando. Mas enfim. Inclusive, um ótimo exemplo também é a Kiyomatiko, que é a autora de Mitsumi no Kami-sama e Kokun. Que ela usa um traço que remete a uma coisa mais infantil, né? Mais aqueles livros, sabe aqueles livros de história infantil, né? Que tem uma explicação mais Esopo e tal. E ela conta histórias que tem um lado bem que tem relação com o terremoto, né? Com a Segunda Guerra Mundial, sabe? E ela faz isso de uma forma bem bonita. Nos passando uma impressão muito diferente do que o desenho mais arredondado passava. Então, um bom artista sabe manipular essas formas para criar um character design que desperte as emoções corretas nas pessoas. E se você pegar os tibes, por exemplo, além deles terem os formatos mais circulares, são feitas distorções na proporção anatômica muito específicas para amplificar a fofura desses personagens. E essa estilização deu muito certo. Se tornou um estilo de desenho muito famoso, muito popular e coincidentemente um dos Não teve alguém que usou esse argumento também? Foi ele mesmo, né? Eu acho. Foi. Os responsáveis por Já, popularizar esse estilo no Japão foi o próprio Akira Toriyama, tanto com o mangá de Dragon Ball clássico quanto com o Dr. Slump. E aí que vem o meu ponto. Essas distorções nas obras que eu tô mostrando aí são completamente descabidas em lugares que não fazem sentido e são excessivamente exageradas e consequentemente não nos passam uma boa impressão, tendo Puta que pariu! Você realmente não entendeu, tá ligado? O que é a síndrome das mãos Yaoi. Tipo, não é uma estilização, tá ligado? exageradas e consequentemente Essa aqui é. Essa aqui é, certeza. Isso aqui. Eu acho que esse take até de. Pode ser. Eu acho que esse aqui é até um take de Hydra, quer dizer. O outro aqui claramente tá mal desenhado. O cara dessa mão do shampoo aqui. Que pariu! Não tem como você dizer que isso aqui é um profissional, sabe? Não dá. Mas por que tá errado? Por que tá errado? Porque a proporcionalidade está mal encaixada. Não tem jus anatômico. O que está escrito normativamente? Você precisa realizar um personagem anatomicamente acurado. Ponto. Não tem essa regra. Esse é o meu ponto. Onde que isso está contextualmente errado? Aí sim. Porque a gente precisa estar salientando da fetichização das personagens, a gente precisa estar salientando a delicadeza das personagens, precisa estar salientando como essas personagens estão enxergando o mundo de uma forma totalmente irripciada. Elas não conseguem viver em uma sociedade porque elas sabem que estão assumindo uma contracultura num mundo ortodoxo japonês, muitas das vezes dito pela falta de heteronormatividade japonesa e também pela falta de tato com essa homossexualidade que eles têm. É isso que está sendo cotado. Eles têm esse traço mais delicado. E por isso que muitas das vezes o Bara até me chama mais atenção. Infelizmente não tem tantas obras que eu conheço que são boas. Mas o Bara me chama mais atenção porque são personagens mais robustos. São personagens que são etéreamente fortes, moldados. E eles são justamente essa contracultura, contra a maré. E eu queria ver em ação um personagem que está ruído por dentro e que não tem um encaixe na sociedade construído, atrelado, blá blá blá. E esses personagens, já estou sabendo disso. Já estou indo em encontro com isso. Muitas das vezes. Assim, agora, quando tem um negócio mal feito pra cacete, pode ser shoujo, shonen, tá mal feito. não nos passam uma boa impressão, tendo um aspecto Essa porra aí, cara. Não tem quem defenda essa casa. Cara. Pode ser a revista que for, cara. muito feio, mas essa feiura não tem função nenhuma. Ela não está sendo usada para nada. Lá pro final do vídeo eu vou dar um exemplo de um mangá que tem como característica a feiura no seu traço, mas que eu acredito que é bem utilizado, que ela tem uma... O cara não entendeu, mano. O cara realmente não... Esse é aquele virgem de 30 anos, né? Isso, é o vídeo da... Esse Não, é bonito esse traço, pô. Esse traço é bonito. Esse traço é realista. Também, né? Tem um sua realista parcialidade que ali. distorce, sabe aquela coisa da caricatura, né? De distorcer e tal, realçar alguns Isso, é meio caricaturado mesmo. Cara, não é feiura aqui, não. Cadê um traço que é feio mesmo, assim? Cadê um obrigado? Esse mangá, obrigado. Cadê um jacarandá? Outro mangá também, jacarandá.
Cadê, cadê que esse cara pega exemplo de mangá que é assim, em primeira instância, né? Pô, mangá traço feio. Gabizo, vou mandar take. Gabizo. Cadê que ele pega um Tokyo Tribe, mano? Porra. Agora você me pegou. E aí? Vai dizer que Tokyo Tribe não é foda? Muito legal, cara. E eu sei que tem limitações do próprio artista, eu sei. Mas como foi executado em Tokyo Tribe, cara, eu acho às vezes algumas cenas insubstituíveis. Assim, digamos que o começo ele levou um tempo para de fato pegar o jeito dele, né? Aí dá pra colocar assim, porque aquele mangá que tu leu, do assassino, dá pra ver que a produção dele não Dá, era boa ali. dá. Mas mesmo Tribe assim, já cara. pegou realmente o jeito. Mas mesmo assim, cara, entende o que eu digo? Eu entendo sim. Enfim. Já Uma que o função. Agora, inconsistente outro mangá dele que eu acaba se tornando algo assim, realmente muito bem feito, sabe? A Acaba. finalização dele. Acaba se Agora, tornando assim. esse você não tem como defender. Esse aí não tem como Não, eu odeio defender. essa desgraça. Eu até poderia. A gente não reagiu sábado passado ao Retauma que o Kael trouxe, cara. Pronto. Essa distorção, assim, ó. E ao invés de nós estarmos trabalhando no mundo bonito que nós comumente estamos associados, vamos ver esse lado mais grosseiro, mais brutal, de como a arte pode se manifestar da mesma forma. Aí Retauma, um grilo tá fazendo o dom. Sabe, é um grilo fazendo o dom ali com um traço merda. Parece que o cara pegou um hidrocor e começou a desenhar. Mas é o Uhum. conceito por trás. Isso se justifica por si só. Enfim, gente. Tô me alongando demais aqui. Defendo o acredito Rio que tem uma Kit aí, arte pô. ruinzinha é o Elfen Lied, obra muito conhecida por ter cenas bem pesadas, tanto no anime quanto no mangá. Eu até tenho uma certa nostalgia pelo anime dessa obra, pois eu era bem novo na época que eu assisti e eu tava na fase de consumir obras que iam além do Naruto, do Dragon Ball e do Pokémon da vida. E eu fiquei muito impressionado com o Elfen Lied na época Elfenlight, na porque ele era verdade, muito Elfenlight, não pesado. lembro. Eu não sei. Eu sempre falo os dois. Eu falo Elfenlied, Elfenlight, eu sempre falo os dois. Não sei. Quando era pequeno, eu chamava de Elfilied. Aí sim. Pode ser também, né? Aí sim, aí sim. E eu não estava acostumado com aquele tipo de coisa. Inclusive, o anime tem uma arte de divulgação que eu gosto bastante, que é Como essa é que da pode? Lucy Como é que nessa esse pose meio anime. Eu emblemática. nunca li o mangá, mas como é que esse anime tinha uma estética tão chamativa, né? E tinha uma abertura em latim, e tinha essas capas bonitas aí. É O mistério, né? Cassila e Lilion, tá ligado? Tipo, era um Mistérios troço que pegava nipônicos, demais né, cara? adolescente, né? Todo mundo adolescente viu, né? Tipo, saiu de Dragon Ball, Naruto e viu Elfenlight. É, cara, é um mistério, mano. Ninguém Aí sabe eu como, percebi que né? é Elide mesmo, tá Lido. Lito. Elfenlito. Riddle tá ali no kanji, É. né? Na verdade, no hiragana. Então é Elfenlied, então mesmo. Perito, galera. Uhum. Um capacete rachado, umas ataduras esvoaçantes. Eu gosto bastante dessa arte. Mas o propósito aqui é pra falar da arte do mangá e Que é infelizmente ela é feia, uma tristeza. Eu te horror, desafio a achar horroroso. 2 painéis desse mangá que sejam bonitos ou bem apurados em quesito de desenho. A arte da Não, mas Cara, assim, obviamente ela evoluiu, né? Tipo, os mangá atual dele tá muito bonito, né? Brunhilde e o tal. mangá, o mangá do Lin hoje é muito bonito, né? É Paralela lindo. Paradise, né? Aí, Parallel Paradise é tão bonito. Ai, me emociona até de lembrar. Tantos painéis lindos de Parallel Paradise. A Ô, cena coisa da bunda. bonita. Ai, Caralho, cara. Parallel Paradise, mano. O último capítulo que lançou, a menina sendo sodomizada, velho. Todo capítulo, né? Eu achei até que o Artem foi generoso. Que ele disse 2 painéis, poderia um mesmo. Pode pegar aí. Um painel que presta. Achar no mínimo 2, acho mínimo um. obra é bem fraquinha em vários quesitos. Um dos problemas é no gestual dos personagens, que é bem duro. Eles não têm nenhum pingo de fluidez e naturalidade. nossa. Que nojo, cara. Caralho, cara. Que não, velho. Você tá vendo aqui que não tem nenhuma contextualização por trás? Pelo menos eu já li o mangá, então eu posso falar isso. Não tem nenhuma contextualização por trás de aripsia, de fora dos padrões da comunidade. Isso aqui é nítido e claro uma tentativa contemporânea de representação de um adolescente. Ponto. Sim, sim. Não existe um porquê por trás, não existe. É diferente de Mahou Shoujo of the End, que as personagens são todas fofinhas, mas é gore. É pra chocar, né? Você tá fazendo todo esse negócio assim pra interpor.
E não, E é esse só é uma um merda ponto mesmo. muito importante da arte, pois a fluidez do movimento deixa o desenho com uma aparência muito mais legal. Outra coisa fraca nesse mangá é o design dos personagens, que é bem sem graça, com o rosto coisa das garotas sendo horrorosa! Ctrl-C, Ctrl-V uma das outras, além de terem olhos gigantescos que ocupam quase que o rosto inteiro. Mangás Am I cute? naturalmente já têm olhos grandes, mas o dessa Am I obra cute? aqui às vezes O exagera. Guan é Inclusive kawaii. só de você pensar em como Okamoto funciona a fez anatomia um desse moe, tipo né, de cara? olho já gera Mano. 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 Aí também exagerou. Mas é aquela coisa, pô, ó, não tem nenhum contrato pedindo pra ser anatomicamente acurado. Mas mesmo assim, foi longe demais, né? Foi longe. Cara, imagina você olhando pra Doremi. Você tá assistindo Doremi aí, pô, mano, essas meninas não são anatomicamente acuradas. Fecha o Aham. computador e vai embora, cara. Sai, vai. Você vive no mundo aquém da arte, cara. Se você olha pra Doremi e fala, O pessoa Doremi é mais de boa, porque é um time. É um time de é um boa, né? time, mas é um time com olhão. A menina, mas elas não são acuradas, elas não são Não, acuradas não, anatomicamente. é Vai de boa, embora, cara. cara, vai Doremi é de embora. boa. Eu acho que, por exemplo, Kaiba, né? Que já é bem estilizado. Kaiba, né? Não é canon. Não, Kaiba, É pô. não. O never so sad or Não, hard. tô falando assim, tipo, tá. de chibi, né? Que, tipo, é bizarrinho e tal. Mas aí todo o Kaiba, contexto, todo todo o contexto carrega, né? possível que a pessoa não vai perceber que isso é uma estilização de arte. É. Possível. Então Air, né? Air, então é realmente. Aí Doremi, pô, é o mundo normal, com bruxarias e garotas fofas. Aí outro, Precure. Precure também tem uns Precure que tem um olhão, né? As meninas, Não, pô. não lembro, não. Procura muito mais ação. Você procura um Não, público. os que classicamente são associados com isso é os da Kei, né? Air, Canon, Clannad. Eu Isso, acho que, nossa, Planet, mas Planet. Air é horrível mesmo, de fato. Eu gosto muito de Air, mas os olhos são horríveis. É um olho assim meio caído, né? Assim, ele não é redondo. Eu não sei o que acontece com Ele é Air, muito. não, cara. Não sei, velho. Não Tem um sei. narizinho no meio, tá ligado? Imperceptível e uns olhos distantes, assim, sabe? Eu vou botar aqui pra galera ver. Eu acho que eles já sabem, né? Eles já conhecem. Air. E Mas os é gatos bom. foram de base, tá, gente? Cara, eu vou dizer que hoje em dia eu detesto, mano. Primeiro já virou, mano. Não, aí, ó. Então ali, Eu gosto das zoações, assim, mas, tipo, notícia falsa, pelo amor de Deus. O Weekend Shonen Jump Leaks postou que a Jump ia acabar, tá ligado? eu Cara, falei isso. tem um perfil de notícias, mano. Não posta isso. É feio de. Au! Au! Olha que é bonito, tá ligado? No anime mesmo, tá ligado? Que a arte é um pouco Complicado. mais solta, né? Complicado. Você defender isso aqui é complicado. Inclusive, o Emma Kawaii, né? Emma Cute é GR mesmo. Ele é? É. Sabia não. Aquela menina. um resultado ali mais nova. meio bizarro. Quase tudo que a gente pega pra analisar nesse mangá vai ser fraco, seja anatomia, expressões faciais ou até a própria composição. Analisar nesse mangá vai ser fraco, seja anatomia. Esse aqui é bom, hein? Cara, pezão, viu? É o professor Carvalho aí. Ah, essa, né? Cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu li Elfen Lied em uma segunda-feira, cara. Eu falei no Distopia lá, todo mundo assim. Você vai ler. Cara, acordei e era 5 da manhã. Aí eu fiz, ó, eu vou ler isso de cabo a rabo hoje. Eu peguei pra ler, cara. Eu lembro de cada print que eu mandei. É muito bom, pô. É uma leitura transformadora. Eu juro a vocês, cara. Anatomia, expressões faciais. Mano, I will take her down. Ai, que lixo, que lixo, muito lixo. Um Ou autor até a própria que a arte dele não é feia, mas eu acho muito estática, assim. É o autor de Liar Game. É o mesmo autor de Mas eu adoro o traço dele. One Outs. Adoro o traço dele. É bonito, mas assim, eu senti que a arte dele não tinha dinamicidade, sabe? Parecia muito uma coisa estática, assim. Os personagens tinham uma expressão congelada, sabe? Não dava um Cara, dinamismo. eu não acho que quadrinho seja pra ser dinâmico, cara. Não acho assim. Não vamos considerar, não. Olha, eu Mas vou. falando de dinâmico, acho assim, de... Não, tem que ter uma expressividade, né? O personagem tem que ter... obviamente a arte é o nosso mexendo, mas você tem que passar a sensação de que o personagem tá se mexendo, cara. Cara, Você eu vou falar consegue pra imaginar. vocês. Vou falar pra vocês. Fujimoto. Os personagens tipo, correndo de Fujimoto Chainsaw Man 2, assim, sabe? Uhum. Eu acho engraçado. Eu fico, o quê?
Vocês que leem Chainsaw Man também, vocês não acham engraçado? Quando o personagem tá pra correr assim, sabe? É. Tem um take que eles estão correndo, não parece que eles estão correndo? Sim, isso é Não verdade. parece, não parece. É porque o Estranho. Fujimoto, no caso, ele tem uma coisa de querer passar um storyboard quase, né? Tipo, micro-reações, né, dos personagens e tal. É, Eu acho que quando o micro-reações, personagem né? corre, parece que ele quer dar uma ênfase mais realista, né, na forma como o personagem corre, né? Não sei. É porque justamente eu acho que ele não utiliza muito speedlines nessas Sim, correrias. Não usa speedline, não usa. É isso mesmo. Ah, é verdade, então. Aí Você percebe fica que tem forma de deixar estranho, a cara, fica dinâmica. estranho. Fica. Cara, tô vendo a arte aqui desse maluco de Your Game, realmente, eu tenho um problema com a arte dele. É bom, mano, é bom. É bom, Enfim. mas Posição o dos rosto quadros. dele, sei lá. Ai, como é ruim, é muito ruim, é muito ruim. Ele era mais que amador, mano, isso é mais que amador, isso aqui é uma forçação de barra, isso é forçar a barra. Isso aqui. Mas é aquela coisa. Ai, amei, Nossa. amei. Se ele botou o Olha, take, mano, esse take é perfeito, velho. Essa é a página dupla de Elfin. Esse personagem é o personagem mais shed de Alphelide inteiro, cara, esse personagem. Ai, mano, é muito É o bom, que mano. perde o braço, a perna depois? É, Não, né? É? é ele mesmo. É muito bom esse cara, é shed demais, bazucando todo mundo. Ai, Alphelide é bom demais, cara, é muito bom. Pior que é. Pra mim falar que precisa melhorar X, Y ou Z é muito fácil. O difícil mesmo é pegar e fazer o negócio acontecer. Desenhar exige muita prática e mesmo que você saiba o que você precisa fazer ou o que precisa ser corrigido, demora um bom tempo para você conseguir fazer isso na prática. Além disso, essa foi a primeira obra do autor, então o cara ainda não tinha muita experiência, então tem que dar um desconto aí pro cara. Se a gente pegar Claramente ele evoluiu, tá? Mas ao mesmo tempo ainda tá um cu, enfim. a obra atual do autor de Offenlight, o Parallel Paradise, dá pra ver que ele teve uma boa evolução no seu desenho. Ainda não é uma arte que se destaque, Isso. mas teve sim uma boa melhora. Teve. A próxima obra parte meu coração de ter que colocar Horrível! nessa lista, que foi o mangá de Golden Boy. Golden Boy tem um anime que é muito bacana. Nele a gente acompanha É a parte que presta, né? a história do Kintaro, que é um cara que tá na casa dos 25 anos e decide largar a faculdade para viver como um andarilho, fazendo bicos em diversas áreas e com a filosofia de sempre aprender algo novo. O aprendizado é o lema do personagem. Mas quando a gente vai pro mangá, aí o negócio muda de figura. Para começar, já fica avisado que o anime, que é um ecchi, no mangá se Cara, não dá, velho, não dá. Só de pensar, mano, esse mangá é muito ruim, velho. Ele vai falar aqui que eti... Gente, nossa, mas tem capítulos que são só putaria. Então, Tem páginas duplas dos espermatozoides, sabe? Indo e voltando, assim. Bizarro. cara, tem uma cena de um gorila fodendo. Nada de. Tem. Foda-se, cara. Fodendo uma Cara, pessoa? Uma mina. Cara, eu acho que foi nessa cena que eu quase gofei, porque a mina tava com pelo na boca. Cara, ela tava engolindo o pelo, cara. Vamos lá, vamos. Ouve, vamos lá. Ah, Vamos lá, o Mas o Gabizo não viu tudo, tá? É uma cena que um cara, ursão, tá vai embrasar a menina, sabe? Você tem todo aquele pré-sexo deles dois. Aí, quando ele vai embrasar a menina, tem uma página dele gurilão. E o resto é ele embrasando a menina mesmo, sendo um monstro, sabe? Sendo um mon, sabe o mon do Smile? Pronto. Você pega e bota. Ah, tá, né? Achei que fosse. Não, mas tem um take do gorila, sabe? Mas, Sim. Mas seja assim, se fosse um gorila de verdade, o gorila de verdade tem um pênis minúsculo, né? Então não. Mas ia ser mais pela força, né? Ia explodir a mulher, né? Fala isso não, mano. Desculpa, gente, o horário permite. transforma em um rentão puro. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, não fique animado não, pois a arte é bem feia e você não vai conseguir apreciar nada. No início ele até que nos apresenta um visual interessante, com aquela estética mais antiga e que agrada muita gente. Mas o verdadeiro motivo para eu ter colocado ele nessa lista é porque no decorrer da publicação, o negócio decaiu para uma qualidade churumenta. Esse aqui tá pedindo ser anatomicamente acurado. Olha que lixo aquela... Olha... Ela me... Que isso, né? Ela morreu e tá... Taxiderma... Sabe taxidermia? Sabe taxidermia? Você pega e empala. O autor de Golden Boy é mó simpático, né? O rosto dele, assim.
Uma gente fina, assim. Tá horroroso. Eu fico até limitado no que eu posso mostrar aqui pra vocês, pois esse mangá tem muita cena pesada. Mas o que dá pra falar é que o desenho foi perdendo muito refinamento e ficando cada vez mais feio em vários quesitos. A line art mesmo é bem sem graça, parece que o cara só fez o contorno ali do desenho. Os cabelos muitas vezes são mal feitos e a anatomia pode ficar bem tosca em alguns momentos. Agora, um pequeno parênteses aqui. Eu disse que eu acho a arte desse mangá essa bem página aí, feia, caralho. mas obviamente cada pessoa tem Mas uma o percepção gigante- diferente pra essas coisas O e gigante além no disso, restaurante, velho. Tupimba. Tupimba. O que é esse telhado? Mano, Tá tudo mano, quebrado. Cara, É como esse reflexo cara passou isso? pela porta, velho? Como é que ele passou pela porta? Ele Como é que tinha uma cadeia pra ele, né? Ainda bem, caiu do né? telhado, então. Cara, mas assim, o Egawa Tatsui, eu acho, ele é um bom desenhista, né? Ele tem um bom character design. Você não concorda? Eu acho. Não. Pô, vê o anime de Golden Boy, tá ligado? Aí sim. Ah, o anime é assim bonito, sim. O anime é bonito, mas o mangá não. Não, eu tô falando, pega a arte solta dele, pega a design de personagem que ele fez solto, que é bonito. Ah, Bem carismático, assim, bem particular. Só que os Revengers pode, né? Vamos lá, vamos prosseguir. feia, mas obviamente cada pessoa tem uma percepção diferente para essas Não coisas pode, não. e além disso, alguns artistas pegam esse elemento de uma estética mais feia e trabalham em cima disso de um jeito bacana. Um exemplo que eu posso dar é do mangaka Bargain Sakuraichi, aquele que desenhou o Bargain é mangá um Virgem estranho. depois dos 30. O estilo de desenho dele é bem caricato, mas que ao mesmo tempo tenta ser realista, e ele propositalmente desenha alguns de seus personagens de forma horrorosa e bem jocosa, até como uma espécie de alegoria com o que ele está tentando representar. É um traço bem peculiar e eu acho que Não é ele como usa espécie, esse né? É elemento literalmente do isso. Mas tem que lembrar que o traço e a estética dele são coisas diferentes, né? Sim. Sei lá, cara. A gente nem citou o Haddad até agora, né? Precisa ficar falando. Eu não- acho que a gente já foi tão redundante nisso aqui, né? Só pra sempre. bizarro e do feio ao seu favor. Mas creio não ser o caso dos mangás que eu coloquei aqui nessa lista, pois eles são feios. Mano. É amadorismo, cara. Dá pra ver, mano. Olha essa É muito bom mão. esse Shizu hoje, Cara, né? eu tô mais incomodado na alta mão dele ali, cara. Não dá pra ver direito, mas, Que cara. virou um pé, né? Tá meio Joseph no Não. final. Né? No final do jogo. É o osso dele, cara. Parece um pé, Ah, mano. É mas- um calcanhar então, essa mão. Não, mas assim, pose eu acho que é permissível tu fazer qualquer coisa. Enquanto for uma pose, sei lá, sensual. Sei lá. Esse Eu caso eu tudo acho bem, boa. mas parece esse Josuke aí me pegou, cara. É, total, né? Referência de Feios e mal Jojo, né? desenhados por uma falta de perícia técnica ou capricho. Enfim, pessoal, Falta de agora persistência. comentem aí se vocês concordam ou Ixi. discordam dos pontos que eu apresentei aqui, não tenho interesse em ser o dono da verdade, e também comente quais mangás têm uma arte da qual você não gosta muito, que você não é muito fã. Estou curioso para ouvir as opiniões de vocês. E basicamente Infelizmente, querido, eu peguei muito no teu pé aqui de um vídeo comum, né? Mas é porque eu realmente fui longe demais. É só pra dizer que não. Ainda tem salvação, de acordo com o contexto. Ainda tem como salvar. Existem fatalmente traços ruins, tem. Aquele do shampoo lá é impossível. Mas precisa também dar esse know-how de que não é porque um traço é bonitinho dentro da normatividade, da formalidade, que aí sim ele é aceitável, sabe? Ele não pegou um traço feio e disse, ó, como esse traço feio aqui é bem aplicado. Não, ele pegou um traço formal que emula feiura e falou, olha como é bonito. É totalmente diferente, sabe? É totalmente diferente. Porque é um traço que as pessoas reclamam muito do Devilman, do Yuasa. Mas também pode ser aplicado pro próprio Devilman, porque o Devilman em si tem um traço bem anos 70, né? Forma Garou. E Desculpa. é bom. A forma Gakuen Otoko do. Eu esqueci o nome. Do Gakuen. Nagai. Nagai? Do Gonagai? O Nagai. Gonagai, do Nagai. Eu esqueci o nome do Nagai. Você não é possível que eu esqueci o nome do É Gonagai. possível que eu esqueci. Eu tô ficando velho já. Mas enfim. Do Gakuen, né? Assim. Esses traços. O Gakuen Otoko bem. Esses traços, eles podem ser observados hoje como feios. Porque eles não são formais.
Eles remetem a uma estética vigente da década e acabou, sabe? Assim, existe um contexto. E exige contexto. Sabe? Então, acho errado assumir que só quando é um valor formal, estilístico, que aí sim você. Olha, Given, olha Gambare Nakamura-kun, sabe? Não, pô. Vamos usar exemplo de mal feito em aplicação. Bora. Bora. Sabe? Ele tá errado, pô. Tem Sim. que trazer, pô. Existe. São mais de 3 mil mangás de contexto, pô. É que tem pouco mangá que eu falei, pô, esse mangá tem uma arte muito ruim, que não me desce, sabe? Cara, os piores traços que eu li. Gabi, tu tem decorado? Cara, eu sei que o Do Ilo Komoto é um Checklist. deles. Hum? Deixa eu ver outro aqui. Okumoto Lin, né? Okamoto Lin. Ele é um deles. Deixa eu ver, tem outro que. Um que achava a arte ruim. Deixa eu ver. Porra, não sei. Quase. Um que não me desce é Mashima, mas assim, não acho, nossa, horrível. Assim, eu só não gosto mesmo. Deixa eu ver. De exemplo que eu poderia dizer, né? Eu sou dele exemplo atual, né? Assim, a arte do Jiraiya no 8 não me desce também. De quem, meu Deus? Kaju no Hachigo. Sim. Kaju no Sérgio no Hachigo. Hatigo? Do. É, Não me desce. você gostou É ruim. do anime? A polêmica que teve, né? Que o pessoal ficou puto com o character designer. Eu Vai lá, achei Gabi. melhor. Eu também achei melhor. Eu falar, acho que talvez um hot take que eu tenho que falar, né? Lacrou. Assim, quer dizer, eu não, assim, reformando meu pensamento, eu não acho a arte horrível, mas Get Não é, Back tem muito não é nada de consistência. interessante, né? Silêncio, Get Back tem muito consistência, cara. Eu pensei que ia me deparar com algo muito mais mais consistente, mas não, cara. Cara, tem uma cena que quando daquele personagem de chapéu é o Akabane, cara, ele tem 2 metros de perna, cara. Tem uma cena disso. Tem Eu não muita esperava que ele inconsistência. encontrasse, Tem muita não esperava inconsistência. que encontrasse Get Back, sabe? Infelizmente. E muitas vezes eu acho a ação dele poluída. Eu não sei se é coisa da Scan ser ruim Scan. ou a ação dele Nossa, é tá poluída horrível, mesmo. Get Backers. Então, Backers, né? Adorava Cara, Get Backers eu também. odeio o traço de Gigantic. Mas Doku. especificamente Gigantic, e não do Gigants e de E no Yashiki tem bons momentos, sabe? Mesmo tendo momentos horrorosos, tem bons momentos em Yashiki. No Yashiki. E Gantz também. Gantz, na verdade, tem bons momentos mesmo pra mim. Agora, Gigantic é horroroso. Eu não O consigo. Goku se perdeu totalmente. Eu não consigo. Gigantic é nojento, cara. Gigantic é muito ruim, Gigantic. Não dá. Tudo. Da feição A pra feição Z. Pra feição cor X. Não dá, velho. Não dá. Muito feio. Gigantic é inaceitável pra mim, cara. Sério mesmo. É muito Tokyo ruim. Revengers, né, meu? Num top 5, eu acho que Tokyo Revengers não chega, cara. Não chega, não. Elfen Lied. Sim. Elfen Lied. De coisa popular, eu acho que Tokyo Revengers é a única que realmente me toca, assim, fala, pô, isso aqui não dá. Gigantic, Elfen Lied. Deixa eu ver outra aqui, que eu também faço o meu. Assim, parabéns pras pessoas que amam Tokyo Revengers, que fizeram ser tão popular assim, mesmo sendo tão feio, tá ligado? Isso é uma coisa que eu acho boa, até. Eu vou dizer aqui, ó. Eu não gosto das speedlines de Naruto. Eu não gosto assim. Entendido. Normalmente quando o mangaka usa speedline, por exemplo, Toriyama, ele usa muito mais no movimento mesmo, assim, ele pega o personagem e a speedline que ele faz, ele não exagera muito, sabe? Assim, ele faz durante os personagens, mas que deixa eles limpos, sabe? O Kishimoto, ele pega as speedlines, ele quase não faz em torno por exemplo, da mão do personagem. Ele faz na roupa, para dar esse movimento. É na roupa, é na bandana. Eu não consigo gostar. Ainda mais que muitos personagens usam preto. E normalmente a ação ele usa speedlines nas roupas dele. Eu não consigo realmente gostar ou sentir Tem uma uma. coisa que um Golden amigo Boy meu também, que... né? É. Agora tinha uma coisa que um amigo meu, quando ele começou a desenhar mangá, ele copiava muito o Kishimoto e não gostava, é que o cabelo dos personagens é só um bloco, né? Você não tem É um bloco iluminação, e né? umas ondas assim, acabou. Mas então, tem muito cabelo que nem tem onda, só o cabelo, é só o cabelo Sasuke, é só uma coisa preta, assim, sabe? Pintado de preto.
Tinha Tipo, mesmo. não tem a iluminação, né? A luz pra dar, tipo, uma especificidade, na verdade. Tinha mesmo, tinha mesmo. Então. Gente, por cabeça aqui só 3, viu? Que são os piores traços aqui. De cabeça só 3. O Golden Boy, o Elfen Lied e o Gigantic. Os 3 que eu mais detesto são esses. Tem o Battle Royale 2, mas eu não detesto. Não olho assim e fico aqui, nojo, sabe? Enquanto os outros eu fico perplexo. Enfim. Bem, gente, teríamos mais um vídeo, mas eu não sei, cara. Matriculou, prepara, emprego. O tempo que a gente comeu aqui, cara, muita coisa, né? Não sei se dá tempo ainda. Eu acho que vai dar tempo porque ainda a gente não tá desde. São 3h40, né? São meia-noite e meia.